Olá pessoal, como vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Leonardo Rocha, estou retornando aqui para a nossa segunda aula da disciplina de Sociologia, agora nessa etapa que nós estamos, momentaneamente à distância. Vamos trabalhar aqui com o conteúdo preparado aí pelo pessoal da Secretaria de Estado da Educação, certo? Então, nós, como já discutimos um pouco na primeira aula, nesse primeiro momento aí concernente ao terceiro ano, a gente começa a estudar um conteúdo bem importante, que é o conteúdo chamado Poder, Política e Estado, certo? Então nós vamos discutir questões mais concernentes ao que a gente entende por política, por relações de poder. Nós já vimos que política, em suma, remete a relações de poder. Por isso a gente estudou na aula passada o que significa poder, conceitos tanto do senso comum quanto da ciência política, no que diz respeito justamente ao exercício do poder, e a gente discutiu que tal exercício ocorre em diversos momentos da nossa vida, entre indivíduos e instituições, entre instituições. Tá? E agora nós vamos dar prosseguimento a essa nossa discussão, porque nós observamos, por exemplo, quando a gente fala de poder, contemporaneamente, uma das coisas que mais vem à cabeça é a divisão de poderes existentes no nosso Estado, aquela ideia do legislativo, judiciário e executivo, proposta lá pelo Montesquieu, quando do iluminismo e a formação do nosso tipo específico aqui de Estado. Pois bem, vamos pegando esse gancho da discussão final da aula passada, nós vamos discutir alguns elementos que dizem respeito a formas como se configuram os governos aqui nos nossos estados nacionais, certo? Então vamos começar lá pelos primeiros slides. Então nossa aula tem como tema, essencialmente, essa questão da definições básicas de sistemas e formas de governo. Tá? Eu acho que é importante a gente já aqui no primeiro momento delimitar a diferença entre o conceito de Estado e de governo. Acho que é um elemento fundamental aqui para que a gente consiga compreender um pouco essas coisas. Então o Estado ele é exatamente essa entidade, uma entidade abstrata, uma instituição, vamos dizer assim, abstrata, uma figura abstrata, um ideário que existe, conformado justamente por um conjunto de legislações, uma Constituição, isso bem basicamente, e algum indivíduo ou grupo que vai exercer as funções do Estado. Esse indivíduo ou grupo que exerce as funções do Estado e executa em alguma medida a lei é exatamente o governo, certo? Então, o Estado é uma entidade abstrata, é uma ideia que nós temos, e o governo é uma entidade factual, que tem materialidade, vamos dizer assim. E é exatamente o governo que vai atribuir materialidade ao Estado, porque quem vai agir em nome do Estado é o governo, certo? Então há essa diferença. Só para deixar um pouco mais claro, o governo ele é algo transitório, à medida em que o Estado é algo, pelo menos essencialmente, por muito tempo, permanente. Ou seja, o Estado permanece, os governos se alternam, tanto os indivíduos como as formas de governo, que é exatamente o que a gente vai discutir na aula agora. Para a gente entender um pouco melhor isso, é só a gente observar o Estado brasileiro. O Brasil, o Estado brasileiro, é uma ideia, é uma instituição, de certa maneira, abstrata, e ele permanece aí já há alguns anos. E diversas formas e governos passaram por ele, dando materialidade a esse Estado e agindo em nome do Estado. Esses governos vão ter legitimidade a partir de pressupostos diferentes, ou seja, formas de governo diferentes pressupõem diferentes formas de legitimidade para o exercício do poder no Estado, certo? Até por isso, então, que foi tão importante a gente discutir aquela ideia de poder, o que é poder e tudo mais, porque é uma discussão que vai estar bastante recorrente aqui nas nossas aulas, sobretudo quando vocês forem tratar especificamente de relações políticas. Certo, pessoal? Feita essa introdução, então,
vamos conversar um pouco mais aí sobre os elementos que dizem respeito a sistemas e formas de governo. Pois bem, o que são sistemas e formas de governo? Na ciência política, o poder é recorrentemente relacionado às formas e sistemas de governo, tais como república, monarquia, presidencialismo e parlamentarismo. Então existem diferentes sistemas de governo, diferentes formas de você exatamente compor um governo ou atuar em nome do Estado. Nós vamos destacar aqui duas delas, que é a república e a monarquia, que são configurações típicas do que a gente chama ali, né, do Estado moderno, ainda que existiam, pelo menos, não vou dizer que elas são típicas do Estado moderno, mas as formas como nós vamos tratar aqui a monarquia e a república são as formas como elas se dão no que a gente chama justamente de Estado moderno, ainda que essa denominação apareça em configurações prévias ao longo da história, tá? Mas nós vamos nos concentrar aqui no nosso tipo de Estado, o Estado moderno, que vocês futuramente terão um pouco mais de detalhamento sobre tal configuração de Estado, certo? E depois as formas que dentro da República se configuram, né, possíveis formas de governo, né, como o presidencialismo e o chamado parlamentarismo. Discutiremos isso, também trataremos um pouco dessas questões aqui no nosso país ao longo da história. Vamos prosseguir. Tá? Então, o que são esses conceitos, né? Já falei aqui basicamente deles, pessoal, mas em alguma medida vocês todos já ouviram falar em monarquia, em república, até porque, por exemplo, nós vivemos uma república, né? Em presidencialismo e possivelmente em parlamentarismo também. Então eu vou dar um minutinho aqui para vocês, vou dar um tempinho, para que vocês pensem nesses conceitos aí e tentem definir por vocês mesmos, diferenciar uns dos outros o que é monarquia, república, o que é parlamentarismo e o que é presidencialismo, ok? Já retorno então, deixo vocês nessa reflexão por hora. E aí, pessoal, pensaram, definiram, diferenciaram esses conceitos aí que a gente sugeriu a princípio? Então vamos discutir um pouco sobre eles lá. Monarquia, primeiro. Monarquia é uma forma de governo em que o monarca, ou o rei, né, ou a rainha, enfim, a depender da configuração da monarquia, governa um país como chefe de Estado. Tá? A transmissão de poder ocorre de forma hereditária e não há eleições para a escolha de um monarca, que governa de forma vitalícia. Tá? Então a monarquia, tá, pressupõe uma forma de governo onde o poder ele se concentra, tá, em apenas uma instância, né, diferentemente do que ocorre nos governos republicanos, já fazendo esse contraponto, porque a gente já falou sobre divisão de poderes. Aqui o poder ele é concentrado numa figura, né, que é a figura justamente do monarca, né, seja ele quem for, e esse poder ele vai ser transmitido ao longo do tempo hereditariamente, né, de pai para filho, ou por algum tipo de arranjo matrimonial, ou algum de arranjo de parentesco que é estabelecido, né, entre monarquias, enfim, mas esse poder ele perpassa através disso. Percebam o seguinte, todo tipo de governo pressupõe um tipo de legitimidade, ou seja, alguma coisa que legitime a pessoa ou o grupo a exercer o poder, tá certo?
Sempre tem que ter algum tipo de legitimidade, seja ela qual for. Nesse caso aqui, a legitimidade vem pelo quê? Vem pela tradição, vem pela questão da religião ou algo do tipo. É isso que mantém o exercício do poder nas mãos, né, de um monarca. Ainda que, né, o poder, ele vai, se a gente pegar lá a configuração, ainda que no ponto de vista do ideário, seja esse o elemento que legitima, né, o que faz com que o exercício do poder ocorra. A gente pegar uma definição clássica do Weber, é o monopólio legítimo do uso da força, né, mas vocês discutirão isso futuramente, certo? Então, o governo monárquico possui essa característica, né, passar ao longo do tempo, e como diz ali, ele ocorre de forma vitalícia. Então, para a gente aqui é um pouco divergente, porque não há eleições para escolha, não faz sentido, não é justamente uma república, né, um governo que a legitimidade provém da escolha popular. Não, a legitimidade tem outra variação, tem outra vertente, tem outra fonte, melhor dizendo, que é justamente a tradição ou principalmente uma perspectiva religiosa, certo? Então, os governos monárquicos, quando se constituíram os estados modernos, né, quando você tem o declínio do sistema feudal, né, e a constituição, principalmente de alguns dos estados nacionais na Europa, sobretudo, você vai ter o estabelecimento de grandes monarquias, né, nacionais nesses estados, né, que perduraram durante muito tempo, até quando você tem o processo das revoluções burguesas, revoluções na Inglaterra, Revolução Francesa, né, e esse domínio no momento chamado Antigo Regime, vai decair com a ascendência, né, justamente do liberalismo e da democracia burguesa como forma de organização política. Mas ainda, né, como diz aqui, atualmente alguns poucos países utilizam desse sistema de governo, e os que usam deixam poucos poderes nas mãos do rei, né? Nesse sentido, podemos citar monarquias constitucionais, que é algo absolutamente diferente daquilo que que eu estava me referindo há pouco, né? Uma monarquia constitucional, justamente a Constituição mantém, né, a monarquia está submetida, está conjugada a uma Constituição. Por consequência, né, o poder não está absolutamente centrado, vamos dizer assim, na mão desse monarca, muito pelo contrário, ele atua muito mais como chefe exatamente de Estado, como figura simbólica, ainda que, a depender da configuração de cada país, ele possua muita influência. A gente pode falar aqui, por exemplo, da monarquia constitucional mais conhecida do mundo, possivelmente que é a do Reino Unido, né? Então, onde se forma o governo, assim como em outras monarquias, é necessário que o parlamentar submeta ao monarca, né, o direito de formar o governo. É claro que o monarca, em suma, vai admitir, não vai se contrapor à vontade popular por meio da eleição, uma vez que você tem, né, a eleição do parlamento, no caso da Inglaterra. Mas a influência, logicamente, da família que detém a monarquia, né, nas relações políticas e nas relações internacionais, isso sem dúvida nenhuma. Tá? Então, há de se ressaltar esse aspecto, né? Então, nós temos o exemplo do Reino Unido, da Noruega, da Suécia, Canadá, aqui é até importante demonstrar, porque eles fazem parte lá, né, como Health, enfim, algumas ex-colônias britânicas ainda possuem, né, a realeza britânica como chefia de Estado, mesmo após, né, esse período mesmo após ter se tornado independente, pelo menos administrativamente, né? Simbolicamente ainda mantém esses monarcas como chefes de Estado. Tá? Então aqui nós temos alguns exemplos de governos monárquicos na contemporaneidade. Tá? E aqui um mapa, né, onde distribui-se esses regimes monárquicos, que a gente observa como eles são bastante... são poucos, né, em relação ao conjunto aqui dos países, e você vê que boa parte deles, somente alguns ou boa parte dos verdes, né, alguns dos que estão destacados em verde mais claro, eles são justamente, tem como monarca, né, a realeza britânica. Então, que ainda denota aquela
denota aquele processo de imperialismo, né, do Reino Unido séculos passados. Continuando, aí a gente chega num regime chamado república, né, boa parte dos governos se constituem no mundo contemporâneo, tá? Onde as autoridades são eleitas pelos cidadãos, independentemente da hereditariedade. Tá? A principal forma de participação é o voto e você está submetido a um regime constitucional, né, um conjunto de leis. A República, portanto, você tem esse conjunto de leis que vai definir as ações dos indivíduos e as ações dos governos, tá certo? Dentro daquele território nacional. Acho que é um exemplo legal para contrapor a monarquia, né? Na monarquia, não nessas monarquias constitucionais, nas monarquias clássicas, né? Você tem o monarca como sendo a lei. Então ele está acima da lei, abaixo está o povo. Nas repúblicas, né, a lei está acima tanto do povo quanto de quem o governa, certo? Na monarquia, quem governa é a lei. Ele está acima da lei, vamos dizer assim, e o povo abaixo. Em repúblicas, a lei está acima tanto de quem governa quanto de quem é governado. Claro que isso como tipo ideal, né, pessoal? Vocês vão questionar, mas não é bem assim que funciona de fato, né, no dia a dia, na prática. Tudo bem, pode até ser que não seja em algumas circunstâncias, em algum local, mas a gente está tratando aqui de questões conceituais e tipos ideais, até como diria, né, como trazendo uma perspectiva aí do V. Pois bem, e a principal forma de constituição das repúblicas é por intermédio justamente das democracias representativas, né, nas repúblicas contemporâneas. Então, os indivíduos, o exercício do poder vai prover do povo, que está no mesmo patamar, né, dos governantes, mas esse exercício não se dará de forma direta, né, se dará por intermédio da representação. Então, constantemente a população escolhe determinados representantes que vão possuir a legitimidade para atuar em nome da população nos espaços de poder, seja no executivo, como nós estudamos ao passado, seja no parlamento, nos legislativos, tá certo? Aqui no governo republicano, portanto, a legitimidade vem da onde? Vem do povo, O povo ortoga a legitimidade, de certa maneira, ao seu representante, ao indivíduo que está ocupando os espaços de poder, porque ele o elegeu como seu representante no exercício, nos espaços onde se exercita, onde se efetiva o poder, certo? Então é isso aqui que vai legitimar, ao contrário, por exemplo, do que a gente conversou aqui nos regimes monárquicos, tá? Então a gente tem aqui uma série de exemplos de países que se organizam como repúblicas. Nós vamos observar ali daqui a pouco justamente o mapa, né, que vai demonstrar tudo isso. Temos exemplos aqui do próprio Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Colômbia, Equador, Uruguai, dentre outros tantos, como fica explícito nessa imagem aqui, né? Nós observamos aí, né, a quantidade de países, a grande maioria de países que se organizam como repúblicas, né, e cada uma no seu grau de institucionalização das democracias, né, caso de fato sejam governos consolidados a partir de regimes democráticos. Tá? Pois bem, então aqui tem uma curiosidade, você sabia, tá, trazendo essa discussão sobre república, sobre essas coisas ali no Brasil, tá? Nós temos aqui alguma curiosidade para ver se vocês estão lembrados disso, se vocês já estudaram isso em história, sobretudo porque nós estamos, né, no terceiro ano e essas questões, essas perspectivas aqui podem ser cobradas eventualmente aí em algum teste no final do ano. É sempre bom a gente ter em mente isso, relembrar isso a partir, né, de alguma entrada que as aulas nos propiciam. Vamos lá então dar uma olhada. O Brasil já votou em 2 plebiscitos para escolher entre monarquia ou república, certo? E entre parlamentarismo ou presidencialismo. Tá? Esses plebiscitos ocorreram nos anos de 1963 e 1993. E em ambas ocasiões, a maioria da população escolheu pela república e pelo presidencialismo. Ou seja,
né, já foi submetido à consulta da população por intermédio do plebiscito, se a população gostaria de voltar ao regime monárquico do Brasil ou continuar como república, né, e sendo um regime republicano, se a constituição do governo se daria por intermédio do presidencialismo ou do parlamentarismo, que daqui a pouquinho nós vamos discutir. Tá? Como dito ali, nas duas ocasiões prevaleceu a organização republicana sob a égide do presidencialismo. Certo? Agora veja bem, não faz tanto tempo assim que ocorreu um plebiscito desse, né? Faz tempo, mas não faz tanto tempo assim, porque teve um que foi em 1993. Tá? Possivelmente, alguém, né, que convive com vocês deve lembrar disso. Então aqui eu vou propor uma atividade, né, para que vocês efetivem agora, principalmente nesse período onde a gente está mais confinado, né, está em casa, está às vezes com familiares, enfim, que vocês perguntem a essas pessoas, aos seus familiares, né, enfim, se eles se lembram desse plebiscito ocorrido em 1993, como é que foi o plebiscito, como é que foi a campanha, o que se falava na época, qual foi a escolha deles, né, o que eles acham disso, enfim. E ainda se tiver alguém um pouco mais velho, né, que vocês conhecerem aí, perguntar se lembram do 1963, é possível, né, claro que é possível que existam pessoas que tenham participado ou estavam vivas nesse período aí, 1963, seria legal também fazer a mesma consulta, né, para o pessoal, para vocês entenderem, contextualizar um pouco esse momento aqui da história do Brasil e também, né, para discutir essa questão, monarquia, república e principalmente parlamentarismo, presidencialismo, com as pessoas aí, né, com quem vocês estão convivendo, fazer essa discussão em conjunto. Fica aí, né, uma dica, fica aí uma sugestão para aprimorar um pouco mais o conhecimento sobre isso, ok? Vamos continuar então. Então justamente ainda nessa conversa sobre saber um pouco mais desses detalhes, deixamos duas dicas aqui para vocês, para ler as seguintes matérias. Ó. No plebiscito de 1963, Brasil derruba parlamentarismo e devolve poderes a Jango. Tá? João Goulart, presidente da época. Então está lá nessa link aqui, justamente do site do Senado. E o outro, presidencialismo nasceu com a República e foi confirmado por plebiscito em 1993, também disponível no site do Senado. Vou dar um tempinho aí para, de repente, vocês anotarem ou tirarem uma foto, enfim, caso possuam interesse. Ok, pessoal? Pois bem, sugestão de atividade, portanto. Escreva no seu caderno. Após a aula, escreva um texto destacando as diferenças na relação entre os indivíduos e o governo em regimes monárquicos e republicanos. Então veja bem, nós estudamos aqui, né, falamos o que significa um governo monárquico e o que significa um governo republicano. O que legitima um governo monárquico, o que legitima um governo republicano. Tá? Dá para perceber, e a gente está propondo aqui que vocês façam essa reflexão sobre como se dá a relação entre o indivíduo e o governo numa monarquia e numa república. Tá? Como se dá a participação das pessoas numa monarquia e numa república. O quanto as pessoas podem demandar coisas, cobrar, buscar coisas numa democracia, num governo republicano e num governo monárquico. Fazer esse exercício, né, de como aconteceu, ou como aconteceria, ou como acontece, enfim, né, mas levando em conta aquelas monarquias, né, antigas ali. Tá? Lembre-se de citar a experiência brasileira
considerar os elementos que compõem um bom texto dissertativo argumentativo. É legal fazer uma ponte aqui. Vocês já estudaram, né, o período do Brasil onde ele foi uma monarquia, né, o Brasil Império, né, e vocês também já começam a estudar o período do Brasil República. Então também é possível, uma das possibilidades de entrada para fazer esse texto é observar como é que se dava essa participação, essa relação entre indivíduo e governo no Brasil Império e no Brasil Republicano. Né? É algo interessante porque além da gente estar exercitando a ideia de república e monarquia, a ideia de participação no poder, a gente está também exercitando, né, a compreensão dos períodos históricos aqui do nosso país. Certo, pessoal? Então fica aí essa atividade para ser desenvolvida depois, né? Inclusive durante lá as atividades que vão ser feitas mesmo à distância com seus professores, né? Vocês podem dar continuidade a esse processo, fica aí já um encaminhamento de atividade para vocês. Vamos prosseguir. Tá? Então, pessoal, conversado um pouco sobre isso, peço a vocês que ainda não está com o aplicativo lá em mãos, que pegue o aplicativo para que a gente possa responder o nosso quiz sobre essa primeira parte da aula. Vamos lá? Todo mundo com o aplicativo? Pois bem, questão 1. O Brasil é um país monárquico, parlamentarista, republicano ou anarquista? Período para a resposta. Ok, pessoal, vamos para a próxima. 2. Na monarquia, o poder é transmitido de forma hereditária, exercido através do voto, dirigido pelo presidente, exercido pelo povo. Tempo para a resposta também. Próxima questão. 3. Na República, as autoridades são eleitas: A. Por um conselho consultivo. B. Por conselheiros do povo. C. Pelos cidadãos. D. Por associações de moradores. Próxima. O Brasil é um país presidencialista e monárquico, republicano e presidencialista, parlamentarista e monárquico, republicano e monárquico. Então, já complementando só aquela resposta que já foi dada.
Pessoal, gabarito, primeira questão, o Brasil, já vamos responder direto lá a quarta. Lá. O Brasil é um país republicano, tá? Né? O Brasil é um país ali, a resposta está errada, né? Logicamente está marcada errada. O Brasil é um país republicano e presidencialista. Já vamos tratar de presidencialismo daqui a pouquinho. Questão 2. Na monarquia o poder é transmitido de forma hereditária. E a 3. Na república as autoridades são eleitas pelos cidadãos. Muito bem. Então nós vamos observar agora, pessoal, caminhando para a conclusão aqui da nossa aula, nossa segunda parte da aula, para essas duas formas de constituição dos governos nos regimes, no exercício do governo nos regimes republicanos, presidencialismo e o parlamentarismo. Tá? Então o presidencialismo é um sistema de governo em que o presidente é o chefe de Estado e de governo. O presidente também escolhe os ministros e exerce o poder executivo, enquanto os outros dois poderes, legislativo e judiciário, possuem autonomia. Então, no sistema presidencialista, tá, quem exerce o poder executivo é a instituição Presidência da República, que é ocupada, né, que é chefiada por um indivíduo eleito pela população, que é o presidente da República, que vai conformar, né, os outros elementos dessa instituição, os ministérios e demais instituições, né, autarquias, o que fazem parte dessa instituição. De modo que ele é o chefe do Estado brasileiro, né, ele tem esse caráter de representar o Estado brasileiro, a sua figura, e ele é o chefe do governo porque é ele que exerce, como a gente falou, o poder do Estado, o poder administrativo e a execução, né, da Constituição por intermédio, né, do poder que é atribuído a ele pela legitimidade proveniente do voto, né, nos pleitos eletivos, nas eleições, certo? Então, ao passo que, né, no regime presidencialista você tem, tendo em vista a divisão dos poderes, você tem um sistema legislativo à parte, que é constituído à parte, né, que é eleito também, os seus componentes é eleito à parte, e ele possui autonomia, bem como o sistema judiciário, ainda que a principal, no caso do Brasil, né, de outros tantos países, a última instância, né, o principal poder do sistema executivo, o principal órgão do sistema executivo, que é o Superior Tribunal Federal, tem esses componentes indicados pela Presidência da República, mas num regime, né, de mandatos longos, enfim, então ele constitucionalmente, lógico, possui sua independência. Continuando, tá? Exemplos de países presidencialistas da atualidade: Brasil, Argentina, Estados Unidos da América, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Bolívia, Colômbia e México. Praticamente quase todos os países latino-americanos se constituem sobre a égide do presidencialismo, né, e também do bicameralismo, quase todos em sua maioria. Tá? E o sistema parlamentarista é um pouco diferente. Né? No parlamentarismo, o poder concentra-se justamente na figura do parlamento. Tá? Se o governo executivo discordar do parlamento, a maioria dos deputados dissolve-o. O parlamentarismo distingue-se o chefe de Estado do chefe de governo. O chefe de Estado não tem poderes administrativos, seu poder é simbólico. Então, no regime presidencialista, em primeiro lugar, ele pode pressupor a existência de um chefe de Estado que vai ser a figura, né, que representa a instituição, como numa monarquia constitucional com monarca, como em alguns regimes semipresidencialistas, você tem a figura de um presidente e coisas do tipo, né? Mas, sobretudo no regime parlamentarista, quem conforma o poder executivo é o parlamento. Né? Então, as pessoas elegem um parlamento que vai ter a função legislativa, né? Mas é a partir desse parlamento, né, que vai provir o chefe do executivo. Ele vai ser eleito dentro dessa configuração do parlamento para exercer o poder executivo e todos os seus pressupostos também. Certo? Então ele tem e vai conformar o governo, enfim, tudo aquilo que a gente discutiu para a questão do parlamento, do presidencialismo, mas o parlamento possui logicamente muito mais influência, porque o que dá base para o exercício do poder executivo por parte do
do indivíduo que ocupa o espaço justamente executivo, o governo, é a sua base dentro do parlamento, né? Caso ele perca esta base, o governo é dissolvido, novas eleições podem ser chamadas, um novo governo pode ser composto, né? Não que não haja também uma dependência muito grande nos regimes presidencialistas da relação entre o executivo e o legislativo, né? Mas é uma relação um pouco diferente de uma dependência não tão direta, por vezes, pelo menos no que tange a formação do governo, né? Claro que na permanência, na efetividade das políticas irá depender, mas não nessa conformação do governo. Certo, pessoal? Então, de uma forma resumida, a gente tem essas diferenças e alguns exemplos aqui de países parlamentaristas na atualidade: Itália, Alemanha, Portugal, Holanda, Noruega, Finlândia, Islândia, Bélgica, Armênia, Índia, Tailândia, Grécia, Estônia, Egito, Israel, Polônia, Sérvia e Turquia. Muitos países europeus, né, os países do norte da África, enfim, assumindo esse tipo de organização, de configuração de governo. Certo? O que nós propomos aqui também, mais ou menos como já foi proposto lá para a questão da monarquia e da república. Tá? Escrever no seu caderno. Após a aula, escreva um texto com os pontos favoráveis e desfavoráveis do presidencialismo e do parlamentarismo. Então, fazer um texto, né, comparando o que você entende como ponto positivo, favorável, e ponto negativo, desfavorável ao sistema presidencialista e a um sistema parlamentarista, tendo em vista a concepção, a configuração desses tipos aí de regimes. Fica também como atividade para vocês irem desenvolvendo e dar prosseguimento depois com o professor. Lembre-se, para escrever um bom texto, aqui mais uma dica importante, né? Para escrever um bom texto dissertativo, argumentativo, além da necessidade de dominar a gramática, é preciso ter os seguintes elementos. Primeiro, conhecimento sobre o tema, por isso que a gente discutiu aqui. Compreensão de ideias sobre o tema, da mesma forma. Ter a capacidade de exposição das ideias que você compreendeu, que você tem na sua mente. Capacidade de síntese, né? Capacidade de adequar essas ideias, expor essas ideias de uma forma adequada, né? E de maneira que não se torne enfim, não se torne pouco fácil de ser compreendido pelos indivíduos através da leitura de um texto apenas, né? Posicionamento pessoal, né? A capacidade de, caso necessário, né, expor o seu posicionamento. E o desenvolvimento da argumentação como um todo, tá? Então, elementos elencados na matéria Como Fazer um Bom Texto Dissertativo Argumentativo, que está disponível ali no link, né, caso vocês tenham um interesse maior. É extremamente importante ter uma capacidade de produção de texto, né, de produção de argumentação, sobretudo no terceiro ano, tendo em vista que nós utilizamos isso ao longo das nossas vidas, nas nossas profissões, nas atividades que desempenhamos, e é bastante importante também para as provas, para ingressar no ensino superior. Certo, pessoal? Então vamos prosseguir, vamos concluindo a nossa aula com o quiz. Então, mais uma vez, todo mundo lá com os seus aplicativos, tá? Para responder o quiz agora. Primeira questão, tá? Vamos pular esta daqui, vamos passar para a segunda, porque a primeira ali já foi repetida. No presidencialismo, presidente é chefe supremo, comanda todos os poderes, dirige o poder legislativo, ou é chefe de Estado e chefe de governo? Tempo para a resposta.
passamos para a terceira questão, no caso a segunda que nós vamos fazer. No parlamentarismo, tá? 2 pontos. Alternativa A, parlamento dirige a nação. Alternativa B, não há divisão entre os poderes. Alternativa C, não há poder judiciário. E a alternativa D, existe sempre um ditador. Vamos responder. Próxima questão, pessoal. No presidencialismo, 2 pontos. Alternativa A, o presidente é o chefe do poder executivo. Alternativa B, o presidente é o chefe do poder judiciário. Alternativa C, o presidente é o chefe do poder legislativo. Alternativa D, o ditador comanda hereditariamente. Vamos responder a última questão. Ok, pessoal, vamos conferir as respostas. Então, olha lá, no presidencialismo, o presidente é chefe tanto de Estado quanto chefe de governo. Alternativa D. No parlamentarismo, o parlamento dirige a nação. Alternativa A. E a última, no presidencialismo, o presidente é o chefe do poder executivo. Mais uma vez, alternativa A. Então, pessoal, estudantes, não esqueçam de realizar as atividades de estudar em casa, aprofundando os conteúdos. Então é sempre importante, principalmente nesse período, enfim, dar uma aprofundada nos conhecimentos, fazer essas atividades que nós estamos propondo, não deixar de assistir às aulas, seja pela TV aberta, seja por intermédio do aplicativo, interagir lá com o professor também por intermédio do aplicativo, Enfim, para aprofundar os conteúdos até que a gente possa retornar ao ritmo normal, pessoal. Aqui é a bibliografia, utilizada na aula de hoje, aula em que nós tratamos exatamente dessas formas de governo, tipos de governo, sobretudo monarquia e república, e dentro da república como é que se constituem, se formam os governos, sobre as possibilidades parlamentaristas e presidencialistas, tudo tendo em vista a perspectiva do exercício de poder por intermédio do Estado, sendo Estado, conceitos fundamentais para a gente compreender as relações políticas na nossa sociedade, como um todo, e no nosso país. Tá certo, pessoal? Agradeço a atenção de vocês, desejo bons estudos.